Boa noite. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Começamos nossa última live da Semana do Progresso Espiritual. Hoje com uma live sobre o plano de vida espiritual. É isso aí, vamos encerrar com chave de ouro essa semana de lives que foi sensacional, né? Acho que superou as nossas expectativas aqui, pelo menos, tanto com relação ao público, né? Que veio assistindo a live, acompanhou ao vivo, acompanhou as gravações, quanto pelo conteúdo, que foi riquíssimo, né? Então a gente teve aulas assim de muito conteúdo espiritual, assim, conteúdo muito rico mesmo, né? O pessoal que acompanhou ao vivo as gravações, tenho certeza que conseguiu tirar muito proveito, né? Tanto para descobrir aqueles obstáculos que estavam impedindo o progresso espiritual, né? Que estavam atrapalhando essa caminhada espiritual, quanto também descobriram meios que estão à nossa disposição para combater esses defeitos e realmente crescer em santidade. Então acho que o objetivo, né, dessa semana de lives está muito bem cumprido, né? Muito bem, obrigado. E isso, claro, gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, e agora espero poder concluir também essa semana de lives com uma última aula, né, em que a gente tem agora o propósito de pegar tudo isso que a gente aprendeu nessas últimas 4 lives, então, ali, sobre sacramentos, sobre virtudes, sobre vida de oração, direção espiritual. Vamos pegar tudo isso que a gente aprendeu e botar em prática. Botar em prática como? A partir de um plano de vida espiritual. Então, é isso que eu quero ensinar vocês hoje, a elaborar um plano de vida espiritual para a vida de vocês, como esse meio para a gente conseguir realmente e finalmente progredir espiritualmente, né? E deixar essa engrenagem da santidade rodando agora para não decair mais, tá certo? Então, muito bem, né? Como prometido, pegando ali todos os temas das lives anteriores, a gente viu primeiro progresso nos sacramentos. Então, o que quer dizer isso, né? Ou seja, como que a gente vai tirar proveito do sacramento da confissão e do sacramento da Eucaristia, né? Então a gente viu tudo isso com o Padre Felipe Neco, todas as formas que a gente tem para deixar de encarar esses sacramentos como se fossem poções mágicas ali, coisas de rotina, que é isso aí, pronto, não preciso de mais nada, já fui na missa do domingo, já me confessei esse mês, tá tudo certo. Não, existe uma forma correta de aproveitar esses sacramentos, a gente viu isso na primeira live. Na segunda live a gente falou sobre virtudes, ou seja, a gente teve toda uma formação ali que o Dr. Rafael Brodbeck trouxe pra gente sobre a teologia por trás das virtudes teologais e virtudes cardeais, e como que a gente faz para realmente desenvolvê-las na nossa vida. E a gente aprendeu que a gente aprendeu que isso é muito simples, porque isso está muito concreto na nossa vida. Isso está aqui uma coisa muito palpável com relação aos nossos deveres de Estado. Na terceira live, a gente recebeu o Padre Mateus, que ele falou sobre progresso na vida de oração. E progresso na vida de oração como? Identificando como que a gente realmente não reza direito. Então, esses 3 níveis de oração, né, os 3 primeiros níveis de oração, né, oração vocal, meditação, oração mental, ele apresentou ali pra gente as melhores formas de apresentar, a melhor forma de aproveitar esses níveis de oração, e também falou um monte sobre leitura espiritual, direção espiritual. Foi uma live riquíssima. E na última live, na live número 4, a gente recebeu o professor Fábio Florenzi, que deu quase que uma formação teórica perfeita para o propósito que a gente tinha para essa live, que era realmente mostrar como que a nossa alma se encontra nesse estado de estagnação espiritual, que a gente não consegue avançar. A gente está ali sempre fazendo a mesma coisa, ele está aí indo na missa no domingo e tal, a gente às vezes está até relativamente satisfeito com essa situação, mas não progride, não muda de vida, está sempre confessando os mesmos pecados, está com sempre a mesma vidinha de oração ali, que de vez em quando não reza, não rezei o terço hoje, tudo bem, reza amanhã.
e fica nessa estagnação espiritual. Então agora a gente vai pegar todo esse aprendizado e botar em prática num plano de vida espiritual. Mas para a gente compreender, né, o que é um plano de vida espiritual, para a gente chegar nesse ponto, eu quero acompanhar provavelmente o sentimento de vocês. Porque a gente falou sobre muitas coisas nessas últimas lives. Leitura espiritual, direção espiritual, oração mental, meditação, oração vocal, confissão, comunhão, prática de virtudes, exame de consciência. Então, uma série de exercícios ali, de coisas que a gente tem que fazer no nosso vida espiritual para avançar de vez e começar a ter uma vida de santidade. Então, como é que a gente faz para organizar isso daí? Eu quero começar, mas por onde eu começo? Eu imagino que você esteja um pouco perdido. Então, quando a gente está perdido, a gente precisa do quê? A gente precisa de um mapa. A gente precisa de se localizar. Em primeiro lugar, né? Quando você está perdido em algum lugar na tua cidade, hoje não, porque a gente tem o GPS ali mais facilzinho, mas se você estivesse numa cidade perdida ali, sem sinal de GPS, você precisaria de um mapa. E o que eu quero com o mapa? Em primeiro lugar, eu tenho que me achar. Né? Onde é que eu estou aqui? Acho que eu estou aqui. Ok, me achei. Depois que eu me achei, eu preciso saber onde é que eu quero chegar. Né? Estou perdido, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Beleza, achei onde eu quero chegar, achei meu destino final. E a terceira coisa que eu quero ver no mapa é o quê? Qual que é o melhor caminho, né, para chegar de onde eu estou até onde eu quero chegar. Então a gente precisa de um mapa da vida espiritual. Né? Um mapa que vai nos localizar dentro desse emaranhado ali de exercícios espirituais, de devoções e tudo isso que a gente precisa fazer para ser santo. Né? Dá boa noite aí também pro pessoal que está chegando, que já tem alguns comentários, né? Só dando uma atualizada aí para vocês, a gente está agora elaborando um mapa da vida espiritual, né? A gente falou sobre muitas coisas, né, nessas últimas lives, então agora a gente vai elaborar um mapa da vida espiritual para a gente poder se achar dentro desses exercícios, dentro dessas práticas, devoções, para a gente poder colocá-las em prática agora. Então, vamos lá. Qual que é esse mapa da vida espiritual? Pode parecer um pouco difícil, assim, né? Putz, eu preciso de um mapa, vou ter que pegar um caderno e desenhar, o mapa está em algum livro, foi algum documento do Papa, esse mapa da vida espiritual. Não é nada disso. Por incrível que pareça, esse mapa da vida espiritual, ele está na ponta da sua língua, ou pelo menos eu espero que ele esteja. Por quê? Eu estou falando do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um mapa da vida espiritual. Aposto que vocês nunca pensaram nisso. Né? Se a gente retomar ali a live com o Padre Mateus sobre progresso na oração, ele comenta, né, que quantas vezes a gente reza uma coisa, recita uma oração, sem fazer a menor ideia do que a gente está falando. Né? Ele cita bastante aquela parte da missa, né, que a gente responde: o nosso coração está em Deus. O seu coração está em Deus quando você fala isso? Talvez nem 5% das vezes que você falou isso, o seu coração realmente estava em Deus. Então a gente tem, infelizmente, essa má prática de recitar uma coisa, de rezar uma oração e não fazer a menor ideia do que a gente está querendo dizer. Isso acontece com o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, ele é esse mapa da vida espiritual. Por quê? Porque no Pai Nosso a gente faz 7 pedidos, certo? E esses 7 pedidos, eles nos dão exatamente aquilo que a gente precisa para a nossa vida espiritual. Porque qual que é o primeiro pedido do Pai Nosso? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ou seja, santificado seja o vosso nome, a gente está querendo o quê? Em primeiro lugar, não é à toa que esse é o primeiro pedido, a gente está querendo que Deus seja glorificado. Esse é o ponto. Né? A gente quer a glória de Deus acima de tudo. Né? Ad maiorem Dei gloriam, né? É o grande lema. A glória de Deus acima de tudo. Isso que a gente pede em todo lugar. Então, se esse é o ponto alto, se esse é o primeiro pedido, a gente está falando da finalidade. Então, a primeira resposta ali que a gente estava buscando no mapa, a gente achou no Pai Nosso. Né? Onde é que eu tenho que chegar? Santificado seja o vosso nome. Ou seja, a glória de Deus acima de tudo. Beleza. Agora, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Deixa eu me localizar aqui na minha vida espiritual. Será que
Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que tá tudo indo bem na minha vida espiritual? Então a gente precisa de se localizar nesse mapa. E é isso que o segundo pedido do Pai Nosso nos traz. Por quê? O segundo pedido do Pai Nosso nos traz o seguinte: venha a nós o vosso reino. Ou seja, a gente está pedindo para que a vida divina, de certa forma, se incorpore a nós. Ou seja, que a nossa vida esteja voltada para Deus. E aí que você vai se perguntar: a sua vida está voltada para Deus? Todos os seus atos, eles têm essa intenção pura de agradar a Deus em tudo? É difícil, né? Porque se você respondesse sim, muito provavelmente você já seria santo. Então, eu imagino que você não respondeu sim, né? A não ser que a gente tenha vários santos aqui nessa live hoje. Mas, eu imagino que não. Ou seja, isso mostra que a gente está no lugar errado, de alguma forma. A gente não está onde deveria estar. Por isso que a gente está perdido. Por isso que a gente está precisando de um mapa para se localizar dentro da vida espiritual. Por isso que a gente está precisando do Pai Nosso. Porque a nossa vida não está totalmente voltada para Deus, né? O reino de Deus ainda não veio até nós. Então a gente precisa reorganizar a nossa vida. Não estou no caminho certo. Então qual que é o caminho certo? É esse o terceiro pedido do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o caminho correto para a gente chegar naquela finalidade, na glória de Deus, para que as nossas ações estejam voltadas para Deus, o caminho correto é a vontade de Deus. E como é que a gente vai avaliar se a gente está seguindo o caminho correto? Veja primeiro, a vontade de Deus, existe uma parte da vontade de Deus que a gente não conhece. É evidente, uma parte muito grande que a gente não conhece, que é aquilo que Ele conduz na nossa vida. Como que você age, né, com relação às pequenas provações da vida, essas dificuldades? Você se angustia, aquilo ali te perturba? Significa que você não está seguindo a vontade de Deus. Ou de alguma forma você está resistindo a ela, você até está seguindo ali, mas tá difícil. É um sinal que você precisa corrigir o caminho. Mas também tem certas coisas que Deus revelou para nós, que a gente sabe que aquilo ali é a vontade de Deus. Primeiro, os mandamentos. Cumprir os mandamentos é um sinal claríssimo da vontade de Deus. Deus quer que a gente não matarás, não cometerás adultério, não honrarás pai e mãe. Todos esses mandamentos são vontade de Deus. Então, eu estou cumprindo os mandamentos, então eu estou no caminho certo. Não estou cumprindo, não estou no caminho certo. E isso também, aí também se acrescenta os seus deveres de Estado. Ou seja, aquelas responsabilidades que você assumiu, se é pai de família, se é pai e mãe de família, cuidar dos filhos, da educação dos filhos, cuidar da casa, isso tudo é a vontade de Deus. Eu estou sendo um bom esposo, estou sendo uma boa esposa, estou sendo um bom pai, uma boa mãe. Sim, estou indo no caminho. Não estou indo no caminho. Então, com essas perguntas, a gente já conseguiu se localizar na vida espiritual. Realmente, as minhas ações não estão voltadas para Deus, né? Ou não estão de alguma forma, mas poderiam estar melhor, poderiam estar voltados de modo mais perfeito. Então, como que a gente faz agora para corrigir esse caminho? Né? Achei o mapa, já sei onde eu quero chegar, já sei onde eu estou, já sei o caminho. Agora, vamos se mexer? Né? É isso que a gente tem que fazer. E para isso, como que a gente vai saber que a gente está indo pelo caminho certo agora? A gente compreendeu que o caminho certo é o quê? Seguir a vontade de Deus. É fazer com que a nossa vida esteja voltada para Deus. Então as nossas ações, elas precisam estar voltadas para Deus. Mas como que a gente age? Né? Aqui um pouquinho de filosofia para vocês, né? Bem básico. O homem, ele age a partir de 3 faculdades. Primeiro, com a inteligência. Esse é o primeiro ponto ali que nos faz seres humanos. O homem tem uma inteligência para pensar, para conhecer as coisas, conhecer a verdade. Em segundo lugar, ele tem a vontade. Ou seja, a partir das coisas que ele conhece, ele consegue escolher um caminho, ele consegue deliberar a respeito das diversas escolhas que ele pode fazer na sua vida. Então, essa é a vontade, a segunda faculdade do homem. E em terceiro lugar, ele tem os sentidos, o corpo,
que é para executar essa vontade, para fazer valer essa vontade. Então, se é por meio dessas 3 faculdades que o ser humano age, então, para que a nossa vida esteja voltada para Deus, a gente precisa que essas 3 faculdades, conhecimento da inteligência, vontade, capacidade de escolha e serviço, né, a partir dos membros do corpo, essas 3 faculdades estejam voltadas para Deus. E se você for ver, essa é a fórmula básica de catequese do por que o homem foi criado. O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus. Ou seja, usar a inteligência para conhecer a Deus, conhecer as verdades reveladas por Deus, usar a vontade para amar a Deus, escolher a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e em terceiro lugar, para servir a Deus. Ou seja, fazer com que essa escolha por Deus se atualize em atitudes concretas na sua vida. É nisso que consiste a santidade. Nessas 3 coisas: conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Isso é o que a gente chama de virtude da piedade. Essas 3 coisas: conhecer, amar e servir a Deus. Então, a santidade, o crescimento na santidade, se dá na medida que a gente desenvolve essa virtude da piedade. A gente desenvolve essa capacidade de conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Esse é o ponto do crescimento espiritual. Está aqui o caminho traçado para a gente. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar agora com os meios que a gente tem à disposição, que foi tudo que a gente citou nas outras lives: direção espiritual, leitura espiritual, meditação, oração mental, direção espiritual, confissão. Tudo isso são meios que a gente tem à disposição para desenvolver esses 3 atos, que são os atos próprios da virtude da piedade: conhecer, amar e servir a Deus. Estou repetindo bastante porque é para ficar bem gravado, né? Porque para vocês não esquecerem. Inclusive, seria interessante se vocês tivessem um caderninho aí anotando para não se perder. Preciso de uma água, porque ficar falando sem parar não é fácil. Então, vamos lá. Quais são esses meios que a gente tem à disposição para desenvolver essa virtude da piedade? São os exercícios de piedade. Porque como que a gente vai desenvolver esses 3 atos? Assim como a gente desenvolve qualquer virtude, exercitando esses atos, os atos próprios da virtude. Conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Você vai exercitando aquilo, exercitando aquilo. No começo é difícil, no começo é custoso. Eu não consigo acordar cedo para rezar, não consigo terminar essa oração. No começo é difícil, mas aos poucos você vai pegando o jeito da coisa, vai ficando mais fácil. Então, quais são esses exercícios de piedade? Eu costumo dividir eles em 4 categorias. Por quê? Porque a gente consegue dividir entre o objetivo que a gente tem com cada um. Então, anota essas 4 categorias de exercícios de piedade. Primeiro são os obrigatórios. Segundo são os essenciais. Terceiro são os facultativos. E em quarto são os de direcionamento. Já vou chegar em cada um deles. O primeiro deles são os exercícios obrigatórios. Eu estou falando, obviamente, dos sacramentos, da confissão e da Eucaristia, em primeiro lugar. Porque sem sacramento, meu querido, você não tem graça. E se você não tem graça, esquece tudo que a gente está falando aqui. Você não vai ter uma vida para Deus, você não vai ser santo. Sem graça, a gente não pode absolutamente nada. Tá bom? Então, se você está em pecado mortal, não interessa quantas direções espirituais você fizer, quantas orações. Se você está em pecado mortal, não vale de absolutamente nada, porque a sua alma está morta. E uma alma morta não produz frutos, assim como uma árvore morta não produz frutos. Então você precisa estar com a graça santificante em dia. Você precisa se confessar. E não somente isso. Você precisa comungar, porque você vai ter o contato com o autor da graça, que é Jesus Cristo. Vai estar recebendo o próprio autor da graça. Então é a Eucaristia que vai te dar a força necessária para seguir nesse caminho de santidade.
Então, basicamente, essas duas coisas são os obrigatórios. O confissão e Eucaristia. Esses são os exercícios obrigatórios. Em segundo lugar, a gente tem os exercícios essenciais. Qual que é a diferença dos obrigatórios? Aqui é difícil encontrar uma palavra para diferenciar essencial de obrigatório, mas assim, obrigatório é o quê? Sem isso você morre. Sem isso a tua alma está morta, está indo para o inferno, tá tudo isso. Essenciais, eu quero dizer o quê? Sem esses exercícios essenciais não tem vida espiritual. Me desculpe, você precisa desses exercícios, ou ao menos alguns deles, para ter vida de oração. É o mínimo. Por quê? Porque esses exercícios essenciais, eles são os próprios para desenvolver essas três atitudes. Que conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Comentaram que sou de segunda união, aí vai ser interessante procurar uma direção espiritual, que eu já vou citar para essas situações mais particulares. Então vamos lá. Os exercícios essenciais, eles têm próprios para cada uma dessas atitudes. Então vamos começar pelo primeiro, conhecer a Deus. Quais exercícios diários ali que eu tenho à minha disposição para conhecer a Deus? Eu tenho os exercícios que me proporcionam conhecimento das verdades de fé, das verdades reveladas, as verdades divinas, sobrenaturais, como você quiser chamar. Ou seja, eu estou falando basicamente da leitura espiritual. Você pega um livro de um santo, né, o livro de uma vida de santo e começa a ter contato, né, com o que o santo pensava, com com as verdades do Evangelho, né, as próprias Sagradas Escrituras também podem ser lidas como uma leitura espiritual, para você ter contato com essas verdades de fé, as verdades da nossa fé. Você também tem contato com isso nas homilias, todo domingo. Você também tem contato com isso quando você ouve alguma pregação, algum sermão ali na internet, né? Ouve aquela homilia diária do Padre Paulo Ricardo. Tudo isso você está conhecendo verdades de fé, você está alimentando a sua alma com como que sementinhas de verdades de fé. Só que essas sementes, né, não basta você ter a semente, você precisa plantar. Você precisa ter todo o trabalho de plantar, regar, fazer para que essas sementes no futuro deem fruto. Então elas não podem ficar só no intelectual. Então não pode ter só exercício de conhecer a Deus. A gente tem que amar a Deus também. Porque o conhecimento de Deus é o primeiro passo para poder amá-lo. Então quais são esses exercícios de amar a Deus? Comentário Estudo do Catecismo também, excelente apontamento. Estudo do Catecismo também entra nesses exercícios de conhecer a Deus. Estudo da doutrina, né, todos esses livros. Então, voltando aqui, amar a Deus. São exercícios que a gente vai pegar essas verdades de fé que a gente recolheu na leitura espiritual, homilia, estudo da doutrina e vai plantar no nosso coração. Como que a gente faz isso? Meditação. Meditação, a gente vai pegar uma verdade de fé e vai fazer um esforço máximo para compreender o que Deus quer dizer com isso. Qual que é o ponto de vista de Deus a respeito disso daqui? Né? Um que eu sempre penso assim, eu sempre medito sobre essa passagem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Como é difícil compreender isso no cotidiano, no dia a dia, vendo que cada coisa que acontece, como é difícil compreender que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo no final vai se tornar um bem, porque Deus tira de um mal um bem maior. Então, se você continuar meditando aquilo ali, você vai conseguir tirar o que Deus quer dizer com isso. Esse é o exercício da meditação. E você vai pegar essa verdade que você meditou e vai aprimorar o teu relacionamento com Deus. Porque agora você está tendo um diálogo com Deus. Você primeiro escutou o que Ele quis dizer, agora você vai responder. Então, nossa, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Senhor, aquela doença que eu passei, eu não estava conseguindo enxergar, agora o Senhor está me mostrando que realmente isso foi o melhor para mim. Então você vai ter esse exercício da oração mental, da adoração, essa oração espontânea, pessoal. Tudo isso também é exercício de amar a Deus, que você está tendo um relacionamento com Ele. Conhecer a Deus
e amar a Deus. Só que não basta a gente ficar nessa oração ali, desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, porque a gente precisa sair dessa oração com uma vida transformada. A gente precisa mudar de vida na oração. Esse é o maior sinal de que a tua oração está funcionando, de que a tua oração é boa, que você sai da tua oração e você muda de vida. Você pega aquilo que você meditou e você transforma num propósito na tua vida e começa a cumprir. Isso significa que a tua oração está sendo boa, que a sua oração está funcionando. Se a sua vida não está mudando, o problema está na sua oração. Então, como que a gente vai pegar esses propósitos e começar a cumprir? É o terceiro passo, servir a Deus. Ou seja, é a prática das virtudes, da mortificação para combater meus vícios e fazer o exame de consciência ali diariamente. Tá toda hora vendo assim, revendo os meus atos. Putz, aqui eu não fui fiel, aqui eu descumpri esse mandamento, aqui eu podia ter sido mais caridoso, aqui não fiz isso, ou aqui eu fui, aqui eu consegui, aqui eu fui melhor que ontem. Vai fazendo esse exame diariamente. Esses são os exercícios essenciais. Esses que eu comentei, conhecer a Deus, de amar a Deus, servir a Deus, isso aqui vai compor a tua vida, a tua rotina diária de oração. Todos os dias você tem que rezar desse jeito. Você tem que ter exercício para conhecer a Deus, leitura espiritual, homilia, estudo da doutrina. Você vai pegar esses conhecimentos, essas verdades de fé e vai meditar. Vai tentar extrair o que Deus quer dizer com isso. O que Deus está querendo dizer para mim com isso. Qual que é o ponto de vista de Deus a respeito dessa verdade aqui. Que Ele me comunicou através da leitura das Sagradas Escrituras, desse livro de um santo, dessa homilia, dessa pregação. E vai pegar isso que você escutou de Deus, entre aspas, né, que você compreendeu que Deus está querendo falar para você e vai devolver como uma oração pessoal, para desenvolver esse teu relacionamento com Ele. Só que a tua oração ela só vai ser eficiente se você sair dessa oração com propósitos, com resoluções que você vai cumprir todos os dias, de prática de virtudes, mortificações, penitências, combate dos seus vícios, defeitos, e avaliar diariamente, com um exame de consciência, se você está cumprindo aquilo ali. Essa é a engenhoca, digamos assim, da tua rotina de oração diária. Mas por fim da live eu vou ensinar como é que você vai organizar isso agora em horários, né? Já chegamos lá. Mas antes a gente tem que chegar na terceira categoria de exercícios de piedade. A gente viu até agora os exercícios obrigatórios, que são os sacramentos, os exercícios essenciais, que são esses da rotina de oração, e agora a terceira categoria, que são os exercícios facultativos. Por que eu quero dizer facultativos? Não quer dizer que eles são... não precisa então, né? Não é tão importante assim, não é esse o ponto. Facultativos quer dizer o quê? Não que você precise ignorá-los todos, mas porque você tem um leque de opções enorme e você tem a faculdade de escolher alguns. Eles não são obrigatórios, não tem que fazer exatamente isso. Você tem que ter a sua porção, ter o seu ramalhete ali, pegar esse aqui, esse daqui. Eu estou falando das devoções. Ou seja, aqui atrás já tem, né, títulos de Nossa Senhora, né, o Menino Jesus, Sagrado Coração. Você pode pegar Santos Anjos, Almas do Purgatório, Aparições de Nossa Senhora. Sabe, um leque imenso de devoções que a gente tem à nossa disposição, que vão trazer essa riqueza para a nossa fé, vão dar um ritmo para a vida espiritual. Porque ali antes a gente estava falando de um ritmo diário. Só que o que vai alimentar o que vai definir quais vão ser essas verdades sobrenaturais que a gente vai trazer para os exercícios essenciais? Muitas vezes a gente vai tirar daqui. A gente vai tirar dos exercícios facultativos, das devoções. Por quê? Porque nós estávamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, em junho. Então, olha quanto material para a gente meditar sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus pelos homens, o Sagrado Coração, o sacrifício de Cristo, agora no mês de julho, o preciosíssimo sangue, né? Uma outra devoção, uma outra oportunidade de retomar o que aquela devoção está querendo dizer para mim. Então, a gente tem um leque de opções e a gente vai ter que escolher algumas.
E algumas são mais apropriadas para o nosso estado de vida, algumas são mais apropriadas para o nosso contexto, para a nossa espiritualidade, outras são mais apropriadas para a nossa época mesmo, né? Por exemplo, o Santo Rosário, ela é uma devoção que hoje em dia tem uma importância muito maior do que ela tinha alguns séculos atrás. Porque com as aparições tão frequentes de Nossa Senhora falando da importância de se rezar o Rosário, a gente não pode ignorar isso. Então é uma devoção importantíssima para a nossa época. Então ela tem que estar no nosso plano de vida espiritual. Então aqui falei das devoções. E essas devoções compõem ali novenas, primeiro sábado, primeiras sextas-feiras, tudo isso. Terço. Agora, para a quarta categoria dos exercícios espirituais, a gente tem os exercícios de direcionamento. Então, recordando, exercícios obrigatórios, que são os sacramentos, exercícios essenciais, que são essa rotina de oração diária, os exercícios facultativos, que são as devoções, e agora os exercícios de direcionamento, que é o quê? São os exercícios que vai fazer com que a gente olhe para tudo isso daqui que a gente acabou de desenhar e vai ver, não, isso aqui não está indo certo, isso aqui é melhor corrigir, não, vamos trocar isso daqui, vamos trocar essa devoção, vamos trocar esse horário. Você vai fazer corrigindo a rota, corrigindo a direção. Por quê? Eu estou falando da direção espiritual e dos retiros, basicamente desses dois. Por quê? Com a direção espiritual, você vai ali com o sacerdote, vai apresentar o teu plano de vida espiritual, eu estou rezando essas orações todos os dias, essa sequência aqui, essas devoções, daí, tive esses resultados, não estou conseguindo rezar bem, isso daqui está indo bem, aí ele vai lá, troca essa oração, leia faça essa leitura espiritual agora, você vai corrigindo a rota aos poucos. E a gente também tem um retiro, que a gente vai ter essa condição de se recolher para um local afastado, deixar de lado o celular, ficar em silêncio e entrar em contato com Deus, contato mais íntimo com Deus e avaliar, fazer esse exame da nossa vida, da nossa alma, como é que estão as coisas. Você vai redirecionando todo esse mecanismo do plano de vida espiritual. Então esse é o mapa dos exercícios de piedade, que são os meios que a gente tem à nossa disposição para desenvolver a virtude da piedade, que é composta desses 3 atos que eu comentei: conhecer, amar e servir a Deus. Então, com esses tantos exercícios de piedade que a gente tem à disposição, agora, como é que eu faço para me organizar? Como é que eu faço para colocar eles, para organizar eles em horários, em frequência? Já comentaram ali, muito bom ali, a Fátima já deixou bem anotadinho todas essas categorias. Respondendo a pergunta, a live vai ficar salva por um dia só até amanhã, depois não vai ficar aqui no perfil. Mas se você quiser ter acesso à gravação, já conto uma novidade para vocês, né, no final da live. Então, continuando aqui o nosso caminho, agora que a gente tem todos esses exercícios de piedade, vamos fazer logo o nosso plano de vida espiritual. Ou seja, a gente precisa praticar ao menos alguns desses exercícios de cada categoria e ter definido um horário, uma frequência, né, o modo de praticar cada um deles. Então, vamos lá. Primeiro, os obrigatórios, que a gente está falando da Santa Missa e da Confissão. A gente precisa definir uma frequência. Então aqui é uma questão de calendário, uma questão de colocar na tua agenda, no teu planner, os horários e as datas definidas que você vai na missa e na confissão. Na confissão, assim, o mínimo, para vocês que estão aqui, eu imagino que vocês que estão assistindo aqui agora ao vivo, se estão até agora, é que eu imagino que vocês querem crescer espiritualmente, vocês estão nessa jornada. Para quem quer um mínimo, para quem quer realmente levar a sério a vida espiritual, confissão uma vez por mês no mínimo. Ideal seria mais, assim, quinzenal, semanal talvez seria excelente, mas talvez, né, depende muito também da disponibilidade, mas no mínimo mensal. Então vai lá, coloca no calendário, todo início de mês eu vou me confessar.
E não só ter essa frequência ali do mensal, mas também toda vez que você reconhecer que cometeu um pecado mortal, confessa na hora. E não risca do calendário o que estava programado antes. É uma confissão a mais. Confissão, riscamos. Eucaristia, Santa Missa. Aí, claro, vai depender da disponibilidade de cada um. Sei que hoje em dia tem questão de trabalho, etc. Mas lógico que a gente não pode ficar só nas missas dominicais. Isso aqui é o mínimo do mínimo. A gente está falando do mínimo para a tua alma não apodrecer, entendeu? Você precisa de uma frequência maior se você quer ter esse contato com o autor da graça através da comunhão. Porque se está difícil sem Eucaristia, quer dizer, se é difícil com Eucaristia, imagina sem. A gente não tem noção da transformação espiritual que a gente tem as nossas mãos com a comunhão, uma comunhão diária, uma comunhão no mínimo mais frequente. Respondendo ali a pergunta, não consigo confessar os pecados veniais, me sinto meio besta. Olha, você tem que confessar os pecados veniais, assim, lógico, eles não são obrigatórios de confessar, mas você não pense somente na confissão como um negócio que assim, é só para eu me limpar e ir embora. Não. Assista de novo a primeira live. A primeira live a gente falou sobre isso. Você tem que sair da confissão com o propósito de melhorar, de combater esses pecados que você acabou de citar. Então, se você cometeu um pecadinho venial, uma mentira, uma preguiça ali, não levantei direito, fala isso para o confessor, explica, eu não levantei cedo porque eu sou preguiçoso, e você vai receber não somente a graça da absolvição, mas a graça para combater esse pecado que você confessou. O pessoal não tem noção disso. A graça sacramental está ali, à nossa disposição. É só ir lá e falar o seu pecado, você vai ter uma graça específica para combater o pecado que você confessou. Então, exatamente, o comentário também é um momento de praticar a humildade. Então, não tenha vergonha de confessar pecados veniais. Assim, é o básico assim, para você crescer espiritualmente, porque você tem que combater os seus pecados veniais também. Não fique só nos pecados mortais. Mas enfim, voltando aqui para os sacramentos, a gente tem que ter uma frequência de Santa Missa. A gente tem que ter essa frequência talvez diária, se você conseguir, excelente. Aí volta para a nossa primeira live, que a gente foi só sobre isso. Mas essa é uma questão de calendário, uma questão de rotina, né? Da missa, rotina, se você conseguir diária. Mas confissão, principalmente calendário, tá? Então, é assim que faz mesmo. Não tem jeito. Senão você não vai. Se você vai ficar deixando para depois, não vai. Segunda categoria, agora os exercícios essenciais. Esse que é o principal. Eles vão ditar a sua rotina diária de oração. Então, você precisa fazer o quê? Eu venho falando isso há muito tempo aqui na loja, com vários posts aqui. Eu tenho batido nessa tecla. O primeiro ponto para você ter uma vida de oração: acorde cedo e durma cedo. Ou ao menos você tem, sei lá, dificuldade de trabalho, etc. Tenha horário para dormir e horário para acordar. Esse é o primeiro passo para você ter uma rotina de oração. Porque se você não tem horário para acordar, você não toma as rédeas da tua rotina. Então você não vai conseguir saber o tempo que você tem à disposição para rezar. Esse é o beabá assim, da rotina de oração. Depois que você tiver um horário para dormir e para acordar, que é o básico, aí você vai conseguir ver. Putz, de manhã eu tenho quanto tempo? De manhã eu preciso de quanto tempo? Vamos lá. Leitura espiritual e meditação, para mim, são os ideais para amanhã, tá? Leitura espiritual até talvez dê certo em outro momento do dia ali, porque é uma leitura, mas meditação, que é o momento que você precisa estar concentrado, recolhido, é muito difícil conseguir fazer bem sem ser de manhã, e sem ser de manhã antes de abrir o celular, de receber notícias do dia. É de manhã mesmo, acordou, lava a cara ali, se troca e faz a meditação. A gente falou sobre isso na terceira live, Progresso na Oração. Precisa de quanto tempo para meditação?
no mínimo um quarto de hora, né, que normalmente os santos falam, né, 20 minutos. 20, 30 minutos, o ideal seria uma hora, assim, mas sei que é um pouquinho difícil. Mas assim, 20, 30 minutos, você consegue. Vamos lá, você consegue. Então, se você precisa de 20, 30 minutos, aí você já consegue projetar quando que eu tenho que acordar para ter 20, 30 minutos à disposição. Ah, eu saio do trabalho cedo, 7 horas. Acorda mais cedo. Acorda às 5h30. Aí vai lá, medita, depois faz suas coisas e vai pro trabalho. Mas esse tempo você tem que ter. Essas lives que você está falando estão salvas, sim, estão salvas aqui no perfil, não vão ficar por muito tempo, por pouquíssimo tempo. Eu comentei aqui até amanhã só, mas se você quiser ter acesso às gravações, no final da live eu conto como que você vai conseguir. Voltando aqui, você tem que ter os exercícios agora da manhã. Meditação é o principal deles. Lá na frente, você tem agora os exercícios da noite. Qual que é o principal exercício da noite? Exame de consciência, que a gente citou. Ou seja, a gente vai avaliar todo dia se a gente foi fiel aos propósitos, que a gente fez na meditação, que a gente compartilhou com Deus na oração. Então, fazer esse exame de consciência diariamente para ir avaliando. Faço alongamentos, depois faço as minhas orações. Isso é correto? Acho que sim. Eu acho que sim, não tem problema. Se não for te distrair ou nada do tipo, acho que não tem problema não. Inclusive é bom fazer exercício de manhã também, te deixa mais disposto. Estava comentando, de manhã, leitura espiritual, meditação, de noite, exame de consciência, e ao longo do dia, o que a gente precisa? A gente precisa de alguns momentos, ainda que curtos, porque eu sei que você está no trabalho, está no estudo, está nos seus compromissos, seus afazeres. A gente precisa de momentos curtos para elevar a nossa mente a Deus. Ainda que um pouquinho, ainda que por 5 minutinhos, ainda que rapidinho. E existe um exercício perfeito para isso, um exercício tradicional, milenar na igreja, chamado Ângelus. A oração do Ângelus, ela nos dá orações que normalmente estão em momentos de intervalos da nossa rotina, porque é 6 horas, meio-dia e 6 horas da tarde. 6 horas você está acordando, certo? Então é uma ótima oração ali para fazer de manhã, acordou, reza o Ângelus. Meio-dia você normalmente vai parar para almoçar, então no momento que você parou ali as atividades da manhã, seja lá o que você estiver fazendo, estudando, trabalhando, você parou ali por horário de almoço. Então, uma ótima oportunidade, né? A igreja já chama para um pequeno momento de oração. A oração do Ângelus você faz em 2, 3 minutos. Então, não tem desculpa. Ah, mas corrida, 2, 3 minutos você tem. Se você abre o celular, você tem tempo para rezar o Ângelus. 6 horas da tarde. Normalmente o horário também que está saindo do trabalho, está saindo da escola, né? Aquele momento, acabou ali o dia. Acabou o dia. Então, reza o Ângelus. E depois vai para casa, depois vai para as tuas rotinas, para os teus compromissos. Então, esses pequenos momentos de oração para você fazer o quê? Você retomar a memória de Deus. Olha só, a Fátima está muito esperta. Ela comentou aqui, ó, devocionário. É lógico, o devocionário. Eu não estava comentando aqui, a gente tem o nosso devocionário. Ele tem também essa proposta, né, de trazer horários ali para você rezar, né? Chegou, 6 horas da tarde aqui, deixa eu rezar aqui, pronto. Você precisa desses exercícios. Então, tá vendo como tá tudo contemplado aqui? Claro, você precisa também de um momento para adoração, talvez um dia por semana. Coloca ali também no teu calendário, né? Toda quinta-feira, que é o dia do Santíssimo Sacramento, para você fazer essa oração, trazer talvez todas essas meditações que você teve durante a semana e levar numa conversa ali com Deus. Nossa, agora estou compreendendo o que o Senhor quis me dizer aqui e tal, mas isso daqui está difícil, por favor, me ajuda a compreender. Então, essa vai ser a tua dinâmica da tua vida de oração. Agora vamos para a terceira categoria, os exercícios facultativos, que são as devoções. Aqui é difícil você ter um parâmetro, porque
não é, né, como eu falei, depende muito da sua circunstância, depende da sua espiritualidade, da sua época, às vezes do seu temperamento. E a verdade é que as devoções muitas vezes são elas que nos escolhem, certo? Então, às vezes você chega, nossa, a devoção do Sagrado Coração, ela me toca de um jeito, ela excita tanto o meu fervor. Tá aí um sinal, vai atrás dessa devoção, vai atrás do que ela tem a dizer, vai se aprofundar, pega um livro ali que aprofunda nessa devoção, vai atrás da origem ali, Santa Margarida Maria Lacoque, né, descobre, vai atrás dessa devoção que mais te chama. Isso a gente tem que olhar pro nosso coração mesmo. Talvez a direção espiritual possa te ajudar a escolher, porque realmente não tem muito parâmetro aqui. Né? Eu comentei que a gente tem que ter uma certa predileção pelo Santo Rosário por conta da nossa época, né, das nossas circunstâncias atuais, mas essas devoções, que não, elas acabam nos escolhendo. Isso a gente vai ter essa percepção, né, com o tempo, né, de que não, essa devoção aqui me chama mais, né? Agora está surgindo mais a devoção do Nossa Senhora das Lágrimas, né? Então, se essa devoção está te chamando, se essa devoção está você sente que um certo fervor ali na tua alma tá acendendo quando você pratica os atos dessa devoção, vai nela. Aqui não tem muito mais o que dizer, a não ser que também tem uma questão importante. Existem devoções que são próprias para cada época, seja para cada dia da semana, para cada época do ano, com o calendário litúrgico, para cada mês. A liturgia das horas, riquíssima, é exatamente uma ótima forma também de trazer um calendário litúrgico para a nossa espiritualidade. Então o calendário litúrgico ele vai trazer as devoções certas para o momento certo. Na Quaresma, a gente vai estar ali recheado de verdade sobre a paixão de Cristo, sobre a penitência, sobre o pecado, sobre a morte. No Advento, a gente vai estar recheado de verdade sobre a encarnação, sobre Nossa Senhora. Enfim, são momentos específicos para cada devoção. Então a gente também pode explorar isso, que vai trazer um ritmo para a nossa vida espiritual. E aproveitando o calendário litúrgico, isso a gente consegue também, voltando lá para a primeira categoria, que são os sacramentos. Se a gente tiver essa participação constante na missa, a gente vai acompanhar o calendário litúrgico, a data os dias dos santos, etc. Comentaram aqui, um exercício que me ajuda muito são as jaculatórias. São simples e nos deixam atentos a Deus no dia a dia, mesmo em meio às tarefas. Exatamente, isso falando dos exercícios essenciais ali, né? Que estou comentando a necessidade de ter aqueles exercícios para fazer com que a tua alma volte para Deus ao longo do dia, né? Que você se perdeu ali no teu compromisso, no teu trabalho, no teu estudo, você tem que voltar para Deus. Os jaculatórios são realmente ótimos exercícios para praticar nisso. Então a gente viu aqui os obrigatórios, a frequência dos sacramentos, os essenciais, né? Toda essa rotina de oração diária, os facultativos, né? São as devoções, né? Principalmente suscitadas pelo calendário litúrgico, e por fim os exercícios de direcionamento, para encerrar, que são a direção espiritual e o retiro, né? Então o retiro normalmente a gente pensa no retiro anual, né? No final do ano ali, a cabeça está bagunçada, deixa eu organizar aqui minha vida, me isolar aqui da sociedade e ficar um final de semana. Isso é muito bom, o retiro anual a gente precisa mesmo. Mas a gente precisa também de retiros pontuais mensais, que a gente chama de retiros mensais ou recolhimentos mensais. Então você vai ali para um parque da tua cidade, para algum santuário, e se retira ali por uma manhã, sabe? Pega ali umas 3 horas assim e faz uma espécie de mini retiro para realmente avaliar como é que foi esse teu mês, esse teu andamento ali do plano de vida, e vai acompanhando isso, e também aproveita que você está em silêncio, você está recolhido, e tenta resgatar também um contato mais íntimo com Deus. Isso também é muito importante. Então essa é a utilidade dos retiros. Mas a gente também tem a direção espiritual, que também foi tema aqui exaustivamente comentado na semana de lives.
a importância da direção espiritual. Por quê? A gente não é um bom juiz de si mesmo, não adianta, né? Se a gente... não, eu me olho no espelho aqui, eu sei exatamente como é que eu tô. Você está sempre deixando de ver as tuas costas, por exemplo. A gente nunca consegue ter uma compreensão completa de nós mesmos, da nossa caminhada, do que a gente está fazendo certo. A gente precisa de alguém que nos oriente. Teve casos de santos que se santificaram sem direção espiritual? Teve, mas como também foi comentado na terceira live, mesmo esses santos, eles reclamavam porque não podiam ter direção espiritual. Eles sentiam falta. E, querendo ou não, Deus compensou a falta de direção espiritual. Não foi por conta da falta de direção espiritual, mas foi apesar. Então a direção espiritual é muito importante. Então vai lá, chega pro padre, se você não tem direção espiritual, né? Chega pro padre mais piedoso que você conhece da tua cidade, né? Aquele padre que arrasta multidões, né? Que tá com a fila cheia de confessionário. Chega nele, pergunta: padre, eu quero que o senhor seja meu diretor espiritual. Como é que eu faço? Ele provavelmente vai te mandar para a secretaria ali para marcar um horário, vai lá, marca e faz direção espiritual, você precisa. Só que essa direção espiritual ela tem que ser periódica. Ideal, uma vez por mês. Talvez você consiga até uma frequência até maior ali, né? Uma vez cada 15 dias, né? Os centros do Opus Dei costumam ter direção espiritual mais frequente. Mas, se você não conseguir, uma vez por mês, excelente. E vai lá e seja frequente nessa direção espiritual, seja assíduo, converse com o teu diretor, mostre toda a tua vida para o teu diretor espiritual, que ele vai poder te apontar: olha, essa oração aqui, você precisa fazer desse jeito, pega essa leitura espiritual que vai te ajudar, você precisa ir por esse caminho. São esses exercícios de direcionamento. Então agora a gente tem totais condições de ter um plano de vida espiritual com todo esse mapa que foi apresentado aqui, né? Então, antes de encerrar, fazer um pequeno resumindo, resgatando os principais pontos. A gente está perdido, né, nessa vida espiritual ali, depois de tanta informação nessa semana de lives, tantos exercícios que a gente tem que fazer e tal. Meu Deus, estou perdido, por onde eu começo? Abra um mapa da vida espiritual. Qual que é o mapa da vida espiritual? A oração do Pai Nosso, que está na ponta da nossa língua. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso vai nos dar, né, com a estrutura dos pedidos do Pai Nosso, nos apontam exatamente aquilo que a gente precisa para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, em suma, ele está pedindo para que a nossa vida toda esteja voltada para Deus. Como que a gente faz isso? Quando a gente emprega todas as nossas faculdades para Deus. A inteligência para conhecer a Deus, a nossa vontade para amar a Deus e os nossos sentidos, nossos membros para servir a Deus. Exercitando esses três atos que a gente vai desenvolver, que a gente chama de virtude da piedade. E é esse processo de você desenvolver essa virtude que é, no fundo, o crescimento espiritual, o crescimento na santidade. Por quê? A gente precisa ir exercitando esses atos: conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus. E exercitando esses atos para ir desenvolvendo essa virtude e desenvolvendo a vida de Deus em nós. E para isso a gente viu esses exercícios, que são os exercícios de piedade. Eu trouxe todo um mapa aqui para vocês, as 4 categorias: os obrigatórios, os essenciais, os facultativos, os de direcionamento. E por fim, eu mostrei exatamente como é que você organiza cada um deles na tua vida. Como é que você define uma frequência, por qual que eu começo, qual que eu escolho, qual o horário. Isso tudo que a gente viu na live de hoje. E agora chegou talvez o momento que vocês estavam esperando, porque todo esse plano de vida espiritual, ele tem um propósito, que é preparar a nossa alma para um crescimento espiritual. O plano de vida espiritual, ele vai nos tirar desse estado de estagnação espiritual no qual a gente se encontra, esse estado de tibieza que foi comentado na live anterior. O plano de vida espiritual é o que vai permitir que a gente identifique o que está fazendo com que eu não esteja crescendo em santidade. Porque quando você está abrindo o mapa toda hora, o mapa do Pai Nosso, você está vendo: putz, eu não estou indo por esse caminho. Eu preciso de um caminho certo. Então a gente precisa pegar esses exercícios
e botar eles em prática de verdade. Então, como que a gente vai colocar eles em prática de verdade? A gente resolveu, né, sabendo da dificuldade, né, que o plano de vida espiritual, uma coisa, é um conhecimento ali. Eu tentei deixar o máximo mastigadinho aqui para vocês, mas eu sei que para botar isso em prática ali amanhã quando você acordar é difícil. Então você precisa de acompanhamento e ver, não, eu tô melhorando? Eu tô melhor que semana passada? Eu tô melhor que mês passado? Eu tô melhor que o ano passado? Como é que eu sei se eu tô me aproximando da nossa finalidade? Pensando em tudo isso, a gente preparou um material que a gente vem falando ali, comentando para vocês nos últimos dias, últimas semanas, últimos meses até, veio comentando que a gente preparou um material que tem justamente essa proposta. Não, vamos crescer espiritualmente. Vamos sair desse estado de tibieza e vamos tentar colocar esses exercícios em prática e fazer com que eu seja fiel a eles diariamente. Por isso, um diário espiritual, que é o que a gente está trazendo, que a gente está lançando hoje, né? Daqui a pouco eu tô com o notebook aqui do lado só para dar o clique ali para publicar e já vai estar disponível para vocês. Mas antes quero mostrar um pouquinho de como é que ele vai funcionar, tá bom? Então, diário espiritual, ele é como se fosse um planner espiritual, assim, mais ou menos, né? Então ele tem a mesma pegada do nosso planner, né? Em questão de número de páginas, de forma de como ele foi preparado, né? Impresso. Mas se você olhar dentro, ele tem todo um caminho, ele tem uma jornada aqui para você percorrer da página 1 à última página, que é a página 220. Então são 220 páginas. Então a ideia é que você percorra todas. E para isso, né, a partir do momento que você vai abrir o diário espiritual, você tem aqui um sumáriozinho ali que a gente preparou e tal, você vai ver que ele tem a seguinte estrutura. Ele tem uma base e ele tem um edifício. Qual que é essa base do diário espiritual? É o exame particular. A gente comentou, né, falando do exercício de piedade, que tem o exame de consciência, que é esse exercício que a gente tem que fazer todos os dias, ali à noite, para ver se eu estou cumprindo meus propósitos e tal. O que é o exame particular? Ele também é um exame de consciência, só que ele não é um exame de consciência geral, que a gente avalia assim, as nossas atitudes, as nossas ações ali do dia, de modo geral. A gente analisa um ponto específico que tem a ver com o quê? Que tem a ver com o nosso defeito dominante e com uma virtude específica que a gente está querendo desenvolver. Então, se a gente não tiver um plano de combate espiritual, se a gente não identificar, não, eu tenho um defeito dominante que eu preciso combater, que eu preciso superar, e como que eu vou superar? Desenvolvendo uma virtude, e desenvolvendo essa virtude como? Praticando determinados atos todos os dias. Se eu não fizer isso, eu não consigo crescer espiritualmente. Porque você está com um obstáculo, você está com uma parede na tua frente. Então, o que a gente está propondo aqui é que você consiga elaborar esse exame particular a partir do momento que você identifica o seu defeito dominante. Talvez para vocês esteja invertido aqui. Quer já colocar aqui? Vamos colocar para deixar na mesa aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos deixar. Então vamos mostrar aqui como é que funciona o diário espiritual por dentro para vocês. Vamos abrir aqui a câmera. Opa! Aí, ó, tá todo mundo vendo? Diário espiritual. Acho que não deu muito certo aqui, pessoal. Tem um problema na câmera do meu celular, mas vamos lá. Vamos mostrar assim mesmo. Ó, o exame particular, ele começa assim. Você vai traçar o teu defeito dominante. Então, a gente vai ensinar como você faz isso. Por quê? Porque a gente vai dar junto com o diário espiritual um guia de uso. Esse guia de uso você vai ter... É um livreto. São 40 páginas aqui, 47 páginas, que a gente deixou ali. Toda uma explicação. O que é o exame particular? Do que eu vou fazer o exame particular? Né? Qual que vai ser o defeito que você tem que combater?
como identificar meu defeito dominante e depois, na hora de praticar as virtudes corretas, um resumo de todas as virtudes cardeais e anexas. Então aqui a gente tem primeiro dos pecados capitais, na verdade, para você identificar seu defeito dominante. Então aqui orgulho, inveja, ira, todas as manifestações. Você vai ler aqui, a gente deixou assim bem pontuadinho, assim, ó, 1, 2, 3, 4. Aí você vai vendo, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, putz, acho que esse aqui é meu defeito dominante. E depois um resumo das virtudes. Então, virtudes da prudência, da justiça, da fortaleza, da temperança e outras virtudes anexas. Então, a humildade, a mansidão, a castidade, né? Essas virtudes que normalmente compõem essas virtudes mais importantes, que estão mais presentes ali no dia a dia da nossa vida de oração, nossa vida de virtudes. Então você vai pegar tudo isso daqui que a gente preparou no guia de uso e vai colocar no exame particular. Você vai identificar seu defeito dominante, claro, você pode pedir ajuda para um sacerdote, etc. E vai listar as manifestações desse defeito dominante, que também vão estar bem especificadas aqui. A partir do momento que você identifica todas as manifestações desse defeito dominante, por exemplo, meu defeito dominante é a preguiça. Tá, é a preguiça. Então, manifestações, não consigo acordar cedo, não cumpro meus deveres, perco muito tempo, procrastino, De todas essas manifestações, você vai pegar no máximo 5 pontos específicos para exame. Já vou mostrar qual que é a utilidade disso daqui. Vai pegar essas manifestações, não. Acho que o principal aqui é que eu preciso acordar cedo. Então vamos lá. Demoro para acordar. Outro ponto. Fico muito no celular. Então aqui dois pontos para você examinar depois. Perguntaram aqui, melhor o planner ou o diário? São coisas completamente diferentes. O planner é para você organizar os seus compromissos, os teus deveres de estado, tuas tarefas, tua agenda. O diário espiritual é para você organizar a tua vida espiritual em direção ao progresso espiritual, ao crescimento nas virtudes e combate aos seus defeitos. Voltando aqui. Depois que você definiu o teu defeito dominante, você vai pegar uma virtude oposta à preguiça. Então aqui você vai pegar muito provavelmente a fortaleza, né? Que é para você ser mais firme ali na constância, na perseverança. Virtudes que você precisa desenvolver se você quer combater o defeito da preguiça. Então você vai colocar alguns propósitos que você quer colocar para você poder exercitar essa virtude. E depois vai fazer a mesma coisa. Pontos específicos para exame. Então, qual o propósito específico que eu quero identificar, que eu quero avaliar todos os dias? Acordar às 6 horas da manhã. Ficar sem celular. Ficar sem específico. Se para você está assim também. Mas enfim, vou continuar tocando aqui. Ao final desses propósitos, você vai definir um modelo. Ou seja, quem é um modelo de fortaleza para mim? Quem é um modelo de combate à preguiça? Você pode pegar, talvez, algum santo que realmente te inspire nesse combate. São Francisco Xavier. Pô, o cara largou tudo para ir lá nas Índias, lá na Ásia para evangelizar. Esse cara realmente não tinha preguiça de nada. Então coloca aqui, São Francisco Xavier, na internet. Acho que tá caindo aqui. Tá todo mundo... acho que voltou aqui, né? Tá tranquilo. Beleza, desculpa aí pelas intempéries aqui, mas vamos voltando. Então a gente viu aqui um modelo para combater o defeito da preguiça. Colocar, por exemplo, São Francisco Xavier, né? O cara que realmente não tinha preguiça nenhuma, largou tudo que ele tinha para ir lá evangelizar as Índias, evangelizar a Ásia, o Japão, a China. Esse cara não tinha preguiça mesmo. Então posso estudar mais a vida dele, colocar ele como modelo aqui mesmo. E por fim, um lema. Eu vou definir um lema para o meu combate espiritual. Então talvez o reino dos céus é dos violentos.
Eu preciso fazer violência à minha preguiça para vencer e para vencer a preguiça e para ser uma pessoa mais virtuosa. Pronto, você tem prontinho o teu exame particular. Você montou o edifício. Quer dizer, você montou a base. Agora a gente vai para o edifício, que a gente vai construir dia após dia. Por quê? Porque a partir de agora, no Diário Espiritual, vai começar um ciclo de 12 meses. E aqui é bom comentar que esse ciclo de 12 meses, ele não é datado, tá? Então ele não tem data específica. Você pode começar quando você quiser, acabar quando você quiser, sem ficar preso a datas. Ó, Fátima já contou ali, lema onde eu quero chegar. Muito bem. Então, esse ciclo de 12 meses que você vai... deixa eu ajudar a colocar aqui no suporte de novo para ficar mais fácil. Sem ficar balançando. Esse ciclo de 12... Nossa, me ligaram aqui. Tá acontecendo tudo... Estamos sendo atacados aqui para a live não acontecer. Mas estamos firmes aqui. Voltando agora. Foi difícil. Esse ciclo de 12 meses que a gente vai fazer. A gente vai começar como? Com uma tabela. Que é justamente que você vai pegar o teu defeito dominante. Lembra aqueles pontos específicos que eu falei para vocês observarem? Né? Acordar muito tarde, ficar muito no celular. Esses pontos você vai avaliar diariamente se você está cumprindo ou não. Então, dia 1, acordei no horário? Não. Então, risca, X. Dia 2, não, X. Dia 3, consegui. Faz um tique, consegui. Vai para o segundo ponto de exame, que era celular. Larguei o celular na hora do estudo? Não, X. Segundo dia, sim, marquei. E você vai lá todo dia, preenchendo essa tabelinha. E no final do mês, você vai ter como colocar o número dessas ocorrências. Então, ao longo do mês, primeiro, você vai ter toda a tabela preenchida bonitinha aqui. Então, X de X, X, daí depois começou a ter uns checks aqui. Nossa, estou melhorando ao decorrer do mês. Você vai ter isso visualmente para você, esse teu progresso. E você, no final, vai contar ali, ao longo desse mês, 15 dias eu falhei e 16 dias eu cumpri. Aí você vai continuar isso no próximo mês e vai ver que você falhou 7 dias e conseguiu cumprir tudo nos outros 24 dias. Opa, eu estou progredindo. De um mês para o outro eu progredi. Você vai ter um sinal claro, um sinal palpável, visível para ver que não, eu estou progredindo, eu estou indo pelo caminho correto. E isso também vai te ajudar na própria direção espiritual. Por que não? Porque você vai mostrar pro sacerdote, vai mostrar pro teu diretor espiritual, olha como eu fui esse mês. Então, essa tabelinha aqui é preparada justamente para isso. E vai ter outra tabelinha aqui do outro lado, que agora vai ser para virtude. Então, lembrando, de um lado, a gente tratou do defeito dominante. O que eu não venho cumprindo, né? O que eu venho... Essas falhas são pecados, devo confessar. É bom confessar. Eu imagino, que claro, depende muito dos propósitos que você fez. Mas normalmente não é para ser pecados mortais, assim, né? É para ser pecados veniais. E o fato de você estar transgredindo esse propósito é um pecado venial, porque foi um pequeno voto ali que você fez para você mesmo. Então é bom confessar até pensando na graça sacramental da confissão. Que você vai ter uma graça a mais ali para poder cumprir esse propósito. Enfim, do outro lado, você vai ter agora a virtude. Então a gente traçou a virtude da fortaleza, a constância, a perseverança, traçou aqueles pontos específicos e vai lá. Acordei 6 horas da manhã? Acordei. Fiz alguma mortificação ali? Talvez você tenha colocado isso. Fiz, não fiz. E da mesma forma você vai ter um acompanhamento visual do seu progresso ao longo do mês, de quantas vezes você foi fiel a esse propósito. Vai colocar no final as ocorrências. Tem um espaçozinho aqui que se você quiser fazer algumas anotações e tal. E assim você vai ter certinho ao longo de todo um mês, diariamente, quanto que você foi fiel aos propósitos que você fez do teu exame particular. Mas não acaba aí.
nesse mesmo ciclo do mês depois, você vai começar a registrar a caminhada espiritual normal, daqueles exercícios essenciais que eu comentei. Então, a leitura espiritual que você fizer, você vai colocar ali qual foi o livro, qual o tema dessa leitura espiritual, porque ela pode ter a ver com o teu exame particular. E vai colocar aqui os ramalhetes espirituais, ou seja, aqueles pontos que mais me tocaram, aquelas coisas que mais têm a ver com o propósito do exame particular, se eu estou fazendo uma leitura espiritual direta para combater aquele defeito, fazer talvez um resumo da leitura espiritual, aqui uma breve resenha aqui para você resgatar os principais pontos depois. E depois da leitura espiritual, você vai ter como registrar as suas meditações. Claro, meditações de forma breve, porque você vai fazer todos os dias, etc. Então, são pequenos espaços que você vai dizer, qual foi a data dessa meditação, a origem dela, ou seja, foi de um livro, foi de uma homilia, foi da missa, de onde você tirou aquela meditação. E depois colocar as suas considerações que você fez. Hoje eu compreendi que Deus, quando quer dizer que tal coisa, é porque isso. Depois tira um ramalhete, assim, uma frase ali para ficar meio que de lema aqui, para você recordar essa meditação ao longo do dia, quando você fizer aquelas orações ali ao longo para retomar, para elevar a sua alma a Deus. A Fátima comentou, o diário vira um testamento espiritual, quase isso. Porque você vai ter realmente registrado aqui qual foi a caminhada espiritual que você fez. Depois de todo esse processo de meditação, tem bastante página aqui para meditação, né? Vai dar para registrar bastante meditação. A gente chega, enfim, na direção espiritual, que eu comentei que é tão importante para esse propósito. Porque aqui você vai ter, primeiro, como preparar a sua direção. Então, você vai colocar a data que está marcada, qual que é o teu diretor, porque às vezes tem pessoas que têm mais de um diretor, né? Vai depender de você. Um breve textinho, talvez, para comentar o seu contexto de vida. Esse mês, foi o mês que aconteceu tal coisa na minha família, foi o mês que eu tive muitos problemas de saúde. Dá uma contextualizada ali para você recordar depois, né? O que eu estava vivendo na minha vida. E lista os temas que você quer levar para a vida espiritual. Que eu deixei 6, mas não precisa ser 6, né? Pode ser 3, 4. Às vezes até 1 já alimenta uma direção espiritual inteira. Então, anota esses temas que você quer levar, inclusive o teu andamento do exame particular, as tuas orações, e no final da direção você vai ter como, a partir de cada tema, então aqui, tema 1, quais foram as orientações, tema 2, as orientações, tema 3. Então você vai, depois da direção espiritual, registrar essas orientações, esses ensinamentos, e depois, enfim, um texto livre, se quiser deixar algumas impressões, algumas reflexões e alguns propósitos ali para a próxima direção. E por fim, encerrando aqui esse ciclo mensal, o retiro mensal, que eu comentei que também é muito importante, porque aqui você vai fazer um exame do mês. Você vai pegar todas essas páginas que você preencheu no mês e vai avaliar como que foi minha vida espiritual, como é que foi minha vida de oração, tenho cumprido ali meus horários de oração, como é que foram os propósitos, como é que foi o andamento do meu plano de vida. Faz um exame geral ali, inclusive vendo como é que foi teu combate dos defeitos, teus propósitos nas virtudes. Registra aqui, quando que foi a data desse retiro, o local. Eu fui lá pro santuário de Schanstatt, que eu adoro ir no santuário de Schanstatt aqui de Curitiba. Um espaço também livre para você colocar suas reflexões e, por fim, propósitos, sempre terminando com propósitos. E assim a gente encerra esse ciclo de um mês, dá para encerrar também com algumas anotações, e começa o próximo. Então, esse ciclo que eu acabei de descrever para vocês vai se repetir ao longo de 12 meses, são 12 páginas, 12 vezes esse ciclo que eu comentei para vocês. Então, ao final do diário espiritual, né, quando você estiver lá, que data é hoje, dia 10 de julho, você vai pegar teu diário espiritual, chega dia 20 de julho. Dia 20 de julho de 2024, você usou o teu diário espiritual todos os dias. Você vai ter um material extenso aqui para avaliar teu ano,
num retiro anual, para ter um material extenso para avaliar, putz, o que eu estou fazendo de errado na minha caminhada espiritual, o que deu certo, quais propósitos, quais orações, quais meditações que eu estava fazendo que estavam realmente me mexendo. Então, aqui você vai ter, como comentaram ali, um testamento espiritual mesmo. Esse foi o meu ano da vida espiritual. E não somente isso, não somente com o propósito de registrar, né, por registrar, porque eu vou ser santo, daí vão ler meu diário espiritual. Não é esse o propósito. Né? Não é para isso que serve. É para você acompanhar o teu progresso. Para você ter um material para ir se avaliando constantemente e exercendo esses propósitos e realmente crescendo espiritualmente. Junto com o Diário Espiritual, já comentei, vem esse livretinho, guia de uso, são 48 páginas de estudo mesmo, tem aqui resumo das virtudes, tem tudo que eu expliquei para vocês aqui nessa live, está explicadinho aqui também, nesse guia, como é que preenche cada página, está tudo explicadinho aqui, né? Como você prepara teu exame particular, identifica teu defeito dominante, tudo explicadinho. Além desse guia de uso, você vai receber também um marca-página bonitinho que a gente fez para vocês, que tem uma oração para você usar antes e depois de usar o diário espiritual, né, que é uma oração de preparação para a oração mental. Então aqui ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, uma pequena oração que você pode fazer antes de começar a usar o diário espiritual e também para marcar, né, onde que você está nesse processo aqui do teu diário espiritual. Não acaba aqui ainda. Nós também comentamos que vocês teriam acesso à gravação de todas as lives da semana de lives Progresso Espiritual. Comentei que ela vai estar acessível só até amanhã, porque é para dar uma chance aí para vocês que não conseguiram assistir essa live hoje e tal, mas a partir dali de amanhã à noite mais ou menos, já não vai mais estar no ar no nosso perfil, mas adquirindo o Diário Espiritual você também vai adquirir todas as gravações, todas aquelas aulas espetaculares que a gente recebeu aqui, de todos os convidados. Essa live aqui também vai estar a gravação lá junto nesse pacote. Também eu vou gravar uma aula extra, né? Porque acho que eu fiquei devendo aqui, porque quando eu fui mostrar o diário espiritual para vocês ali, né, bonitinho na mesa e tal, começou a travar meu celular, caiu a internet, ligaram para mim, travaram lá. Quando aconteceu tudo para impedir isso de acontecer, mas eu vou dar um jeito, vou gravar mais uma aulinha ali, explicando bonitinho como é que faz teu exame particular, como é que usa cada página, aí mostrando o diário espiritual e tal. Deixar mais bonitinho, vou colocar também nessas gravações. Essa oração é dos recolhimentos, o pessoal da obra já está reconhecendo, né? Mas é uma oração excelente, realmente. Então, a minha querida noiva está aqui do lado. Ela já está com o notebook no colo dela, pronta para publicar o Diário Espiritual. Tem que publicar no site também. Você fez isso? Já estamos publicando o Diário Espiritual, porque ele vai estar disponível para vocês com um preço promocional, né? Então, falando agora de valores, né? Tudo isso que a gente vai trazer aqui para vocês, né? O Diário Espiritual, a gente conseguiu fazer um valor menor do que o do Planner, né? Eu comentei que ele tem todo, editorialmente falando, ele tem praticamente todas as características do Planner. A gente conseguiu fazer ele mais barato do que o Planner, né? O preço dele cheio é de R$ 119,90, mas para esse lançamento, por uma semana, a gente está deixando ele disponível por R$ 87,00. Então só R$ 87,00, eu acho que dá 25% de desconto, se não me engano. Então, para essa semana, bem acessível para vocês. Deixa eu... tem mais uma surpresa. Eu falei para o pessoal do grupo, né? Pra quem não sabe, semana de lives aqui, tinha um grupo de avisos e tal,
que eu comuniquei que teria uma surpresinha no final da live. Para vocês que estavam inscritos no grupo, o desconto é maior. O desconto vai ser o Diário Espiritual vai valer R$ 77, né? Um pouquinho mais. Então, um desconto ainda maior para vocês. Só que esse desconto ele vai ser mediante um cupom que eu vou revelar daqui a pouco, vou deixar ali no grupo. Só que ele só vai valer até amanhã. Então, porque lógico, se eu deixar esse cupom sempre, ele vai vazar e vai perder todo o propósito de deixar só para quem realmente estava acompanhando a live aqui. Então esse cupom é só para amanhã. Então, eu tô agora, nesse exato momento, liberando para vocês. Cadê? Tem que ir para baixo. Eu tô nesse exato momento liberando aqui para vocês. O link, eu vou comentar aqui. Ah não, o link tá na bio. Né? É o mesmo link que fazia inscrição para a semana de lives, né? diariopatronos.com.br. Então estamos liberando aqui o produto para vocês. Já liberou a landing page? A landing page está liberada, estamos liberando aqui o... Aqui é tudo ao vivo, tá? Então eu tenho que ficar falando aqui para entreter vocês, mas ele tá meio nervoso aqui, porque... Ó, esse daqui, ó. Edição. Editar, isso. Clica aí. Então, no site que está no link da nossa bio, diariopatronos.com.br, vocês já vão poder adquirir. E assim que sair, né, porque eu tô com o celular usando aqui na live, mas assim que sair, eu mando uma mensagem no grupo no grupo aqui, ó. Editar público, e daí atualiza. Eu vou mandar uma mensagem no grupo da semana de live, no grupo de aviso ali, com o cupom que vocês podem usar até amanhã para ter esse desconto ainda maior. Então, é isso, pessoal. Tá publicado. Muito obrigado pelo apoio de vocês ao longo de todas essas lives. Obrigada, pessoal. Foi uma experiência sensacional. Né? O frete, a gente tem 3 opções de frete, Pax, Sedex, e o impresso normal, que ele é mais em conta. Então, dá para vocês irem por essa opção se vocês querem algo mais em conta. Porque também temos a opção de comprar com caderno, que a gente tem A5, tá? Então, se vocês quiserem também usar o espaço do caderno para anotar as meditações e tudo, a gente fez um preço especial também para você levar o caderno junto. Comentaram ali, tem um comentário no grupo. Como vocês estão aqui na live, eu vou dar uma chance. Manda uma DM aqui pra gente que a gente passa o cupom pra vocês, tá? Quem não tá aí no grupo, como vocês estão acompanhando aqui a live, a gente passa pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tá disponível aqui já pra vocês. Novo lançamento, né? Tantos desafios aqui que a gente passou. Tô muito aliviado de finalmente ter dado tudo certo, né? E tudo isso só possível pelo apoio de vocês, né? Eu sei que isso é um pouquinho clichê, mas a gente é realmente muito agradecido por todo o apoio que vocês nos dão, né? Seja em depoimentos, seja adquirindo os nossos produtos, né? Porque, querendo ou não, isso ajuda no nosso casamento, né? A gente tá para casar no começo do ano que vem, então é muito legal poder participar disso aqui com vocês. Então, muito obrigado, né? Novamente, link na nossa bio. Quem não tá no grupo, manda uma DM que a gente manda o cupom e até mais. Deus abençoe.